Alô, alô, Celso Oliveira, Território MLS, mais uma vez aqui com vocês. Não é o Coast to Coast, o Coast to Coast está em pausa no momento, mas isso não quer dizer que não temos programas, programas de vídeo, porque temos muito a conversar no momento. Gostaríamos de conversar com você da Copa América, estamos aqui com a cobertura exclusiva no nosso canal do Território MLS, falando de todos os jogos que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos. E ontem fui no SoFi Stadium, pessoal. Fui no SoFi Stadium assistir Brasil e Costa Rica. Um dos jogos, um dos poucos jogos já até agora entre as duas conferências, a CONCACAF e a CONMEBOL. E comigo tenho dois convidados especiais, o meu co-apresentador, o Thiago Brandão, que está lá no Rio de Janeiro e vai fazer esse programa especial com a gente e com nós também. Estamos aqui, a Aline, que está com a gente lá do Brasil, falando um pouco da seleção brasileira pra gente. E aí, Aline, tudo bem? Tudo bem, Celso. Obrigada pelo convite. É um prazer poder falar com vocês. Era para eu estar aí também acompanhando a Copa América de perto, mas quem sabe numa próxima fase, em outro momento, a gente vai ver durante a competição. Mas seguindo os passos dessa seleção brasileira que acabou decepcionando na estreia, né? Isso, a Aline Fanelli, que fala lá do São Paulo, é setorista do meu São Paulo, que também perdeu pro Vasco do Thiago Brandão, Não vamos falar desse assunto no momento. E Aline, você também cobre, na Band News a seleção brasileira, Então por isso gostaríamos muito de ter o seu diagnóstico, primeiramente do que aconteceu, e de como você vê esse empate da seleção brasileira em 0-0 aqui no sofá em Los Angeles. Eu estava lá, estava na arquibancada. Vou adicionar os meus pontos pessoais do que assisti na partida, principalmente da competição, mas começamos com você, Aline, o que você achou do jogo, e da aparição da seleção brasileira aqui em Los Angeles? Inclusive, já foi o recorde de público, da Copa América, com 67.158 presentes. Eu acho que a gente tem alguns pontos para levantar e debater com relação a essa estreia da seleção brasileira. Primeiro deles, a gente está falando de um início de trabalho do Dorival Júnior, mas ainda assim de quase um mês de trabalho direto. Geralmente, quando se comanda uma seleção, você não tem muito tempo de trabalho de dia a dia, como aconteceu com o Dorival antes dos amistosos contra a Inglaterra e Espanha. Ele teve 3, 4 dias para trabalhar antes do jogo da Inglaterra, mais 2, 3 dias antes do jogo contra a Espanha, um espaço de tempo reduzido, e agora ele também tendo essa experiência de conhecer um pouco mais de dia a dia de seleção brasileira, de todo o trabalho. Então, por causa desse aspecto, de apesar de ser um trabalho novo, mas quase um mês de trabalho, porque a seleção se apresentou no dia 30, outros jogadores foram chegando nos dias seguintes, eu acho que eu esperava mais da seleção brasileira, especialmente mais recursos ofensivos. Por quê? Não adianta hoje, Celso, Thiago, os jogadores falarem da questão do gramado, do espaço do campo que é reduzido. Não adianta hoje a gente levantar essa pauta. A Copa América está marcada já tem muito tempo, ninguém reclamou, as seleções toparam. Então, assim, não é uma grande novidade. Inclusive, os treinamentos eram baseados nessa ideia. E é um problema para todo mundo, não é um problema só para um time ou para outro time. Mas as seleções estão conseguindo ganhar, estão conseguindo fazer os gols. O próprio grupo do Brasil, a vitória da Colômbia para cima do Paraguai. Então, assim, é um problema que a seleção brasileira tem que resolver. Acho que não foi um parâmetro de partida para a gente falar de um sistema defensivo, porque a Costa Rica não passou do meio de campo. O Alisson não fez nenhuma defesa, só um escanteio, nenhum chute a gol. Então, defensivamente, o Brasil não foi testado. Porém, o Brasil teve uma recuperação muito rápida de bola. Isso é um ponto positivo, de marcar em cima, de conseguir recuperar essa bola. E aí, o ponto ruim continua sendo essa questão do ataque, de enfrentar essas defesas que vêm muito fechadas. E a seleção brasileira, apesar de ter criado as oportunidades, não teve como ser um pouco mais efetiva. E com o passar do tempo, você vem de um amistoso contra os Estados Unidos, em um empate por 1-1, você sai à frente, sofre também com essas mesmas questões, e esse gol não vai saindo, essa ansiedade vai aumentando e cada vez mais, talvez o jogador não consiga nem pensar direito no que fazer, porque tem essa necessidade de vencer e de fazer um gol. Eu acho que o Dorival foi burocrático demais, mas o Dorival Júnior é burocrático demais. Ele é um treinador burocrático. Obviamente que se a gente pensa que é uma competição de tiro curto,
a gente imagina que o treinador vai, não deu certo, mexe no intervalo, tira o João Gomes no intervalo, já faz alguma coisa para ir para cima. Mas o Dorival Júnior não tem muito essa característica. Eu acompanhei muito dele no São Paulo nas duas passagens. Ele realmente chega para o segundo tempo, ele espera um tempo para mexer, e eu acho que isso ele errou. E o maior exemplo para treinadores nesse estilo de competição é a Argentina da Copa do Mundo do Lionel Scaloni, que começa com uma derrota para a Arábia Saudita e ele refaz todo o caminho que ele tinha pensado para levar a Argentina até a final da Copa do Mundo. Então, acho que eu esperava mais do Dorival Júnior nesse sentido. Ter tirado, de repente, o João Gomes antes, não tirar do Vinícius Júnior e aí depois Tirou a o gente Vinícius, pode né? Que foi algo que pegou, né? Um pouco, né? depois a gente Obviamente. pode explorar um pouco mais isso. Mas então eu acho que tipo ele foi em cima de algumas ideias que talvez ele devesse ter abrido mão já antes, porque assim, não tava lá, a Costa Rica não estava atacando, então faz alguma outra coisa, põe um jogador a mais, muda. E essas mexidas do Dorival que eu falo que são burocráticas é justamente por isso. Tira daquela posição, põe naquela posição. Tira daquela posição, põe naquela posição. E não tinha algo de muito diferente do que a gente está acostumado. Um dos comentários que o Thiago Brandão fez no Twitter que eu gostei, que foi que o Dorival Júnior acabou o jogo com 2 volantes contra a Costa Rica, empatando em 0-0, né, na estreia. Então, acho que fica aí registrado o que você tá falando, né? É um treinador conservador, né, que está ainda entendendo o seu plantel, as decisões que estão fazendo e já está sendo criticado, né? Porque o assento lá é quente. E uma coisa que, sentando, eu sentei bem próximo da cabine onde estava Neymar Júnior. Uma coisa que, infelizmente, eu ainda sinto que toda a energia da seleção brasileira ainda reside em Neymar. Tiago, eu tenho que perguntar para você isso, e a Aline, obviamente, a sua opinião, se realmente o Neymar é a falta que peça, a peça que falta, né, no elenco brasileiro, né, e nessa seleção para andar, porque o que eu vejo, a falta é aquele jogador que consegue driblar um jogador no meio-campo e dar aquele último passe. E o Neymar faz isso melhor do que muitos jogadores no mundo, eu digo. Então, é ele que vai resolver essa seleção ou estou vivendo um passado que os torcedores do SoFi Stadium estavam vivendo comigo? Thiago. Primeiro, boa noite, Aline. Boa noite para você também, Celso, que falando agora. Eu acho que o Neymar faz falta à seleção brasileira, é óbvio. É um jogador de um nível de qualidade que talvez a gente não tenha, apesar do Vinícius estar num altíssimo nível, o Rodrigo está num altíssimo nível. Eu acho que com a bola no pé, com a qualidade técnica que o Neymar tem hoje, ele ainda sobressai sobre alguns outros jogadores, mas eu acho que o Brasil não pode depender do Neymar para vencer contra a Costa Rica numa estreia de Copa América. É muito pobre se a gente depender do Neymar para conseguir vencer a Costa Rica. Eu não imagino o que a gente dependa, né, para vencer de times maiores. E a gente conseguiu resultados expressivos, a vitória contra a Inglaterra, o empate contra a Espanha, sem o Neymar. Então eu acho que tem uma vida, assim, nessa seleção sem o Neymar. E é interessante já projetar, porque, querendo ou não, a gente nunca pode contar com o Neymar saudável. A gente não sabe quando ele vai estar saudável. Ele até agora nunca perdeu uma Copa do Mundo, por exemplo, com a seleção brasileira, mas é sempre... a gente sempre uma dúvida, né, se a gente vai poder contar com ele em bom estado físico, em bom estado mental. O Neymar, infelizmente, tem uma saúde física muito instável durante toda a sua carreira, então eu acho que a seleção brasileira tem que se planejar já para essas situações em que não tenha o Neymar. Mas falando um pouco sobre o jogo, eu acho que a Aline foi perfeita em ponderar sobre o Dorival ter sido muito burocrático. Já sabia que o campo era menor desde o início, já sabia que a estratégia da Costa Rica era uma linha de 5, que a Costa Rica não ia em momento algum tentar atacar o Brasil, era uma loucura a Costa Rica fazer isso, e se portou assim desde o primeiro minuto. Então, se você tem um campo pequeno, se você tem uma Costa Rica jogando em uma linha de 5 completamente fechada o jogo inteiro, não fazia sentido o Dorival ser tão burocrático. Eu acho que se você já chega no intervalo e você percebe que está tendo dificuldade para atacar, que o campo está pequeno, que está tudo muito embolado, você não insiste num esquema com 2 volantes mais o Lucas Paquetá, sem um centroavante para você conseguir levar essa linha de defesa da Costa Rica um pouco mais para trás, com 2 pontas com a perna cruzada para você tentar explorar o meio do campo, né, e não tentar usar a profundidade nas alas para fazer esse cruzamento. Eu acho que o Dorival demorou demais para entender o que estava acontecendo na partida, demorou demais para mexer, e quando a gente foi perceber já eram 20 do segundo tempo, 25, e aí ele começou a pensar em mexer, e quando mexe mal.
tira o Vinícius e, ao meu ver, quando ele tira o Vinícius, ele bota a culpa no Vinícius pelo rendimento dele e não no que ele estava enxergando na partida, porque ele troca o Vinícius por um outro ponta e a sensação que fica é que o desempenho do Vinícius que justificou ele sair. Ele está saindo para entrar um outro ponta porque a gente espera que o outro ponta consiga render na mesma posição mais que o Vinícius e não uma mexida tática, né? O problema não é o que está acontecendo com o Vinícius, mas sim o rendimento dele em si. E eu acho que não é isso. Eu acho que o Vinícius ficou encaixotado lá na ponta esquerda, tendo que fazer toda hora esse cruzamento para o meio do campo e o meio de campo completamente embolado, que já tinha os 3 meio-campistas ali da seleção brasileira, tinha uma blitz da Costa Rica e ele tira o Vinícius e o time não muda. O Savinho até entrou bem pelo lado direito, mas não tem muita correlação com o Vinícius, né? Dava para ter os dois, inclusive, preencher mais o meio de campo com o Rodrigo ali também. Eu acho que o Dorival erra, principalmente na escalação e nas mexidas. Ele demora demais para mexer. Me parece com medo de talvez tomar um contra-ataque, querer segurar um pouco a parte defensiva, não se expor tanto também. Mas é um time muito pobre da Costa Rica. A gente que acompanha com a CONCACAF sabe que está longe de ser aquela Costa Rica que a gente viu alguns anos atrás, que foi surpresa aqui na Copa de 14, que dificultou para o Brasil na Copa de 18. É uma Costa Rica já envelhecida, com muitos jogadores do futebol local. O futebol local da Costa Rica é fraco, não consegue competir nem nas competições da CONCACAF. Tem um monte de jogadores de Saprissa, de Herediano, nessa seleção atual da Costa Rica. Então eu acho que faltou um pouco de coragem ao Dorival, faltou entendimento do jogo. Faltou talvez botar o Evanilson ou até o Endrick. Eu acho que era até um jogo mais pro Evanilson, era jogo para cruzar a bola na área. O Endrick entrou e não teve espaço algum dentro do jogo, né? Então eu acho que faltou entendimento tático do Dorival de talvez se arriscar um pouco mais para conseguir levar essa defesa da Costa Rica para trás e conseguir fazer uma blitz maior. O Brasil até teve chances, mas assim, um jogo muito embolado em que as chances foram criadas talvez até pela falta de ofensividade da Costa Rica, falta de tentar criar um pouco mais. Então, acho que no meio do jogo eu até vi desculpe, né? Eu falo, no meio do jogo eu até vi o Brasil quase pedir para Costa Rica sair para o jogo, né? Eles se recuaram, né? E basicamente falaram para eles saírem um pouco, né? E descansarem um pouco para eles conseguirem sair, porque o time estava tão recuado que eu via que estava frustrando um pouco a seleção brasileira. Mas, Aline, se realmente o Neymar não é a solução, e obviamente não vai ser para esse torneio, como você vê o Dorival modificando a equipe para os próximos 2 jogos, né? Você vê talvez o Endrick sendo um jogador mais de destaque, ou como já ouvimos, vai ser alguém que vai ser paciência, que vamos ter paciência com ele, né? Como você vê o Brasil no resto da competição para os outros 2 jogos? E comente, né, se o Neymar realmente é a solução do problema para ele. Eu acho bom que tenha que se pensar na seleção brasileira sem o Neymar, que exista um treinador que está começando um trabalho que ele não tem o Neymar à disposição. Porque é muito fácil o treinador começar o trabalho com o Neymar à disposição. A gente sabe que o Neymar vai ser titular porque ele é o cara que desequilibra. Sim. E a gente ficou muito tempo falando da Neymar dependência na seleção brasileira, a dificuldade de criar sem o Neymar. Então é até bom que um treinador comece o trabalho dele sem pensar nessa questão do Neymar. Mas aí eu acho que a gente tem que dar o peso que o Vinícius Júnior tem hoje, que é o candidato a melhor jogador do mundo. Todas as casas de apostas, tudo que a gente fala sobre o Vinícius Júnior é de candidato à bola de ouro, ao melhor jogador do mundo. E eu não sinto esse peso, não é nem responsabilidade no sentido ruim, assim, mas assim, essa confiança de abraçar o Vinícius e falar, cara, você é o cara. Você é o nosso cara, você é o Rodrigo, mas mais você, assim. Também não concordo com essa saída, e hoje eu vi um vídeo muito legal de um colega nosso, jornalista, que é o Fernando Calas, que ele mora na Espanha e acompanha muito próximo o Real Madrid, o Vinícius e o Ancelotti, e ele contando que o Ancelotti já deu pelo menos umas 10 entrevistas falando da explosão que o Vinícius tem ao final dos jogos, na metade para o fim, porque o Vinícius tem um físico muito bom, e aí ele tem essa explosão e essas oportunidades que ele cria, ou que ele faz gol, ou que ele cria para outras pessoas, nos momentos finais dos jogos, quando as defesas já estão um pouco mais cansadas. Então, talvez um pouco mais de conhecimento do treinador sobre o jogador que ele tem na mão. A gente criticou muito o Tite porque ele tirou o Vinícius Júnior no jogo contra a Croácia. E aí o Dorival, no primeiro jogo dele oficial, vai lá e faz a mesma coisa. Então, assim, teve um ponto também que eu achei, quando o Brasil enfrentou os Estados Unidos, estava quase virando uma Vini-dependência, porque todas as bolas procuravam o Vinícius Júnior. E chegou em um momento que, o Martinelli podia ter finalizado, ele fez o passe para o Vinícius Júnior. Já não senti isso
contra a Costa Rica. Acho que mudou um pouco de figura e estava mais no coletivo. Mas, por exemplo, o Savinho já tinha jogado bem pela seleção e ele insistiu no Rafinha, que talvez não esteja no seu melhor momento. Então, por que não já começar com o Savinho? Mas não, vamos com o Rafinha. Não sei se por uma questão de hierarquia, quem estava lá antes, isso acaba não ficando muito claro. E aí o Endrick entra e ele pegou uma vez na bola. Uma vez. Assim, uma vez. Ele entra, mas a gente precisava de gente na área. A bola não chegou no Endrick. Será que o Endrick era para ter entrado por ali? Ele não poderia ter feito outra função? De alguma outra maneira? Ajudado de alguma outra maneira? Então, eu acredito que a gente precisa, por mais que a gente ainda não tenha visto aquela grande exibição do Vinícius Júnior com a camisa da seleção brasileira, e talvez agora ele chegue nesse momento em que ele tem os holofotes virados para ele, talvez realmente abraçar, olha, você vai ser o nosso cara, e se ele é o cara, não tira o cara, porque se é o Neymar não sairia. E a gente entende que existe uma complexidade, que ele não estava rendendo, poderia render, poderia não render, ficando até o final, a gente nunca vai saber porque ele saiu, mas sei lá, de repente pensar nisso de uma outra maneira. O Neymar talvez esteja à disposição para as eliminatórias lá em setembro, muito provavelmente, mas agora ainda não. Então, talvez realmente levar o Vinícius Júnior como esse jogador, sabe? E assim, o que eu acho que a gente espera do Dorival para esses 2 jogos, que vão ser 2 jogos difíceis, e agora é aquele ditado de que só a vitória interessa. A gente espera que o Dorival esteja enxergando as mesmas coisas que a gente está enxergando desse lado. E que a gente veja uma seleção um pouquinho diferente. Porque é isso. Copa do Mundo, Copa América, são competições curtas. E não adianta você seguir martelando com uma ideia e morrer com essa ideia, sendo que você tem outras opções e outras tentativas para buscar uma classificação. Seria muito ruim a seleção brasileira ficar fora da próxima fase. Parar na fase de grupos da Copa América? Não dá, né? E isso seria muito ruim para a competição também, né? Vamos ser bem honestos, que a competição perde muito se não tem um Brasil. O marketing que o Brasil fez aqui dentro de Los Angeles foi surreal, né? Tomaram conta de Venice Beach, Neymar teve evento com a Puma, e Ronaldinho estava aqui em Venice falando um monte de caca, mas estava aqui. Realmente o Brasil tenta fazer, né, a sua marca aqui, né? As camisas, todo mundo vestindo, comprando, um ritmo muito legal lá no SoFi Stadium, né? Os torcedores querendo ver aquele Brasil que empolga, né? De ginga, de muitos dribles, mas infelizmente ficou só no gostinho mesmo, porque ninguém pegou aquela responsabilidade para si próprio, para realmente para deleite dos torcedores e fazer enfileirar 2 e fazer o gol, né? Ninguém esperava essa atuação tão xoxa do Brasil, né? A gente dentro da arquibancada mesmo ficou muito desapontado. Agora, quem não ficou desapontado foram os torcedores da Costa Rica que estavam lá. Acharam basicamente que foi uma vitória, né? Saíram cantando, olê ticos, olê ticos. Muito contente, muito boa gente. Nenhum tipo de confusão nas arquibancadas. São torcedores realmente classe A. Mas, Aline, eu sei que você tem um outro compromisso e temos aqui você mais por alguns minutos. E você, né, não só cobre o Brasil, mas cobre também o Campeonato Brasileiro, né, e o São Paulo em si. E, obviamente, o Thiago Brandão aqui cobre a Major League Soccer e já faz esse trabalho há alguns anos. E a grande notícia, como falamos no começo do nosso programa, é que teremos uma possível transferência de Thiago Almada, jogador atualmente do Atlanta United, desculpem, ao futebol brasileiro. Ele está indo ao Botafogo, né, cortesia de John Textor. Gostaria principalmente das suas primeiras opiniões sobre, não só talvez o jogador, né, vamos deixar o Thiago falar um pouco dele, mas do tamanho dessa transferência, do que significa para o Botafogo e de como você vê, né, essa transferência do seu lado, né, diante que é um jogador que está vindo da Major League Soccer por não só nada menos que 20 milhões de dólares. E ainda tem a questão de que o John Textor já estava de olho nele, né, há algum tempinho. Acho que não é a primeira vez que a gente fala o nome do Almada aqui no futebol brasileiro. Só que também existe talvez aquela ideia de que, como o Textor tem outras equipes na Europa, isso possa servir de trampolim, não sei, uma pequena passagem para depois ir para lá. Então, é claro que isso também acaba tentando o jogador, mas acho que seria uma ótima composição para o elenco do Botafogo. Ele tem ali muitas características pelo lado esquerdo, né? Ele pode
ter essa velocidade, mas também, ao mesmo tempo, cadenciar o jogo, enxergar a partida de uma maneira diferente, com uma boa finalização. Acho que as coisas vão começar a ficar um pouco mais agitadas aqui, né, com a abertura da janela, agora no dia 10 de julho. Movimentação muito grande. E o Botafogo, que no ano passado teve a decepção gigante no Campeonato Brasileiro, não conseguiu levar aquele título, não conseguiu segurar toda a vantagem que tinha. E o torcedor espera que neste ano o time tenha aprendido algum tipo de lição com o que apresentou no ano passado, que tenha um rendimento parecido. E a gente sabe, o Campeonato Brasileiro ele é longo, ele é extenso, há outras competições que são disputadas ao mesmo tempo, competições que as equipes olham com outros olhos, e o campeonato vai se estender até dezembro. Então, acho que a gente vai ver uma boa movimentação de janela, e pelos valores ele promete, né? E a gente vai ver se vai conseguir se encaixar bem nessa equipe do Botafogo ou não. Eu acho sempre muito assim, acho que a gente tem que ter sempre muito cuidado, porque o jogador que às vezes ele se dá bem num clube, ele não se dá bem em outro, ou ele não se dá bem em um e encaixa perfeitamente em outro. E, por exemplo, pegando um exemplo que está mais próximo aqui, Jonathan Calleri. Na Europa, não é tudo isso que ele é no São Paulo. Então, existem N fatores, né? Adaptação, o time, o entrosamento, técnica, tática, tudo que envolve isso, mas eu acho que tem tudo para ser um destaque nessa equipe do Botafogo. Mais uma pergunta antes de você sair, mas antes, Thiago, explica pra gente quem é Thiago Almada e como ele cai nesse elenco do Botafogo, e até para a pergunta da Aline, né? Ele realmente vale, né, os 20 milhões? E comenta pra gente um pouco, né, nesse aspecto do trampolim pra Europa, né? Porque a Major League Soccer já transferiu jogadores para a Europa, mas aí vem John Textor com 20 milhões, compra o jogador do Atlanta, o leva de volta ao Brasil, mas sabemos que, né, ele quer ir para a Europa. Então, como você vê essa transferência, esse jogo do John Textor, e explica para nós como cai, né, esse jogador no elenco do Botafogo. Então, o Thiago Almada, tudo indica que será jogador do grupo do John Textor, né? Então vai jogar no Botafogo por 6 meses ou até 1 ano, né? Dependendo de como for esse período. E depois deve ir ao Lyon, clube francês que também pertence ao John Textor. Uma transferência que deve rodar ali por volta de 20 milhões de dólares. Uma transferência bem alta para os padrões do futebol brasileiro. Se eu não me engano, vai ser a mais alta. Ultrapassa os valores do Luiz Henrique, também contratado nos mesmos moldes pelo John Textor. E é uma contratação impactante. Eu acho que é um jogador muito talentoso, que ainda tem que se provar num nível maior, né? Teve um início muito bom no Vélez Sarsfield, depois transferiu para o Atlanta United. Quem acompanha a MLS sabe que é um jogador de um nível realmente altíssimo para os padrões da liga. Ano passado ficou entre os 3 finalistas do prêmio de MVP. Acabou perdendo para o também argentino Luciano Acosta, mas fez uma temporada realmente espetacular, com mais de 15 gols e 15 assistências, assim, uma temporada impressionante. Campeão mundial com a Argentina em 2022, entrou no corte do Joaquim Correia no lugar e foi convocado e campeão, participou até de um jogo durante a Copa do Mundo. É um menino muito talentoso, eu acho que já passou da hora, inclusive, dele ir para a Europa. Esses 6 meses que ele deve passar no Brasil não ocorreriam se ele tivesse ido a outro clube, porque o nível dele atualmente é de futebol europeu. Ele entrou numa encruzilhada, talvez, porque ele se tornou caro demais para times intermediários do futebol europeu. Então você não vê um time médio de, talvez, Itália, próprio Lyon, se não tivesse um dono como o John Textor, ou outros times investindo 20 milhões de euros no jogador da MLS, só que talvez ele não tenha o nível ainda para ir para um time de elite do futebol europeu. Então eu acho que talvez ele tenha se tornado caro para um time médio e não tem o nível para o time alto, então foi ficando no Atlanta, foi ficando, até que alguém decidiu pagar e é o John Textor. E vai ser muito curioso ver como ele vai se encaixar no Botafogo. Eu acho que o Botafogo atualmente tem um time muito encaixadinho, time que vem conseguindo resultados expressivos, vem brigando na parte de cima. E eu acho que o Almada pode ser essa cereja do bolo se ele conseguir se encaixar no ritmo do futebol brasileiro. São 2 anos e meio na MLS, qualidade ele tem. Mas eu tenho dúvida de como vai ser essa transição da MLS para o futebol brasileiro, porque a gente teve algumas decepções recentemente, até o próprio Mendes, que foi para o São Paulo, nem conseguiu jogar, né? Não conseguiu desempenhar no São Paulo, jogador que participou de Copa do Mundo e tal, e não conseguiu se adaptar. Eu acho que futebol e qualidade o Almada tem para conseguir render no futebol brasileiro. É ver se ele vai se adaptar
nesses 6 meses. Mas se tudo der errado, ele já tem uma transferência para o Lyon. Já Aí pra tá frente, se tudo engatilhado, der né? certo, ele também tem uma transferência para o Lyon, né? Meio curioso, mas é uma situação que a gente tem que ver como o Almada vai se adaptar. Beleza. Ó, não compare ele com o Mendes, que ele é melhor que o Mendes. Eu vi o Mendes jogar, ele é melhor que o Não, Mendes, né? Ele é claro, bem claro. melhor. Mas eu tô Bem brincando. melhor. Mendes, Mas tudo de bom pro Mendes, mas o Thiago Almada é a qualidade, né? A batida de bola, né? O último passe, a presença na área. O cara é o pacote completo, como se fala aqui. Aline, eu sei que você tem mais uma reunião, um programa, né? Que você tem que gravar ao vivo. Então eu queria agradecer muito a sua presença aqui no território. Fala pra gente como quem tá acompanhando aqui encontra os seus programas, né? E um pouco de autopromoção aqui no final do nosso programa. Bom, nas minhas redes sociais, Aline com 2 N's e Fanelli com 2 L's, eu sempre coloco os links, né? A gente tem as transmissões dos jogos, Campeonato Brasileiro, Libertadores, a Copa América, então a gente tem o nosso canal no YouTube da Rádio Band News FM. Quando a gente não tem transmissão, a gente tem um programa esportivo chamado Band News na Área. Ele vai ao ar geralmente às 10 da noite, mas às terças, quando a gente não tem transmissão, ele começa um pouquinho mais cedo, às 9h30 da noite, e através também do site bandnewsfm.com.br, do aplicativo Bandplay, que dá para acompanhar a nossa programação. Estamos sempre com programação ao vivo durante o dia todo. E nas transmissões, eu estou sempre em transmissão do São Paulo, transmissão da Seleção Brasileira, e às vezes, quando precisa, um jogo do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Nessa quarta-feira, por exemplo, eu faço Palmeiras, já fiz no fim de semana. E é isso, a gente vai com essas transmissões na área esportiva aqui da Band News FM. Última pergunta. Quem ganha a Copa América? É o Brasil ou outra equipe? Não precisa nem falar se é outra equipe. Só gostaria de saber se a sua fé ainda reside no Brasil ou em outra equipe. Hoje, por enquanto, pelo que o Brasil mostrou, não acho que o Brasil ganha. Tá justo. Não precisa demonstrar seu amor à Argentina ou outra equipe. Muito obrigado, Aline. Tudo de bom pra você, né? Represente a minha São Paulo. Eu sou paulistano, sou São Paulino, né? Não, ninguém precisa saber disso. E um prazer muito grande tê-la aqui nessa conversa. Agradeço muito a presença de você. Sei que a vida aí em São Paulo, depois das 19 horas, é muito difícil. Então, agradeço muito você estar aqui com a gente no programa. E tudo de bom pra você. Thiago, fique aí que a gente tem mais conversa. Mas, Aline, muito obrigado por tudo, viu? Eu que agradeço, Celso, Thiago, um beijo para vocês, para quem está nos acompanhando, e até uma próxima. Qualquer coisa, estamos por aí. Valeu, Aline. Valeu. Tiago, para conversar, para terminar nossa conversa, gostaria só de passar uma régua nos outros jogos da Copa América que tivemos, né? E obviamente os Estados Unidos venceu a Bolívia por 2-0 e estamos gravando o programa e o Canadá está jogando, não vamos nem saber como está o resultado, porque eu quero assistir a partida. O Canadá que perdeu para a Argentina, mas fez uma grande partida. Como você vê aqui, a última pergunta do programa, como você vê a CONCACAF no momento, né? Na Copa América, né, eu vi um tweet do Max Bretos falando que, na opinião dele, a CONCACAF estava indo melhor do que ele achava, né? Com o Canadá forte, vitória americana e a Costa Rica tirando o ponto do Brasil. O que você acha da nossa famosa Conca nessa Copa América até agora? Vem me surpreendendo, Celso. Assim como ele falou, eu também acho que a CONCACAF, né, no caso, vem se saindo melhor do que o esperado. O México e Jamaica, né, um enfrentou o outro, então naturalmente teria que ter um vencedor, um empate, mas o México conseguiu vencer. Os Estados Unidos fez o papel de casa e venceu a Bolívia com uma atuação muito segura, muito tranquila dos times dos Estados Unidos. Fez o papel de casa, estreia 2-0, Pulisic jogando muito bem. A grande estrela desse time, assumindo o papel de protagonista do time, fez um lindo gol, deu uma assistência. Então, uma atuação muito dominante dos Estados Unidos, que talvez a gente esperasse do Brasil, né? Então, os Estados Unidos conseguiu se impor, conseguiu se sair muito bem. Uma grande surpresa foi o Panamá dificultando o jogo para o Uruguai. Tomou 2 gols ali na reta final, mas vinha fazendo uma partida muito segura. Tomou um golaço assim no primeiro tempo, que não tinha muito o que fazer para impedir aquele gol. Mas fez uma partida muito equilibrada com o Uruguai. O Uruguai, para mim, tá no mesmo nível de favoritismo de Brasil e Argentina. O Uruguai tá jogando muito bem, tem um elenco muito forte, tem um treinador do mais alto nível, que é o Bielsa, e vem fazendo um nível de atuação muito interessante, mas teve dificuldade contra o Panamá. Panamá de Carrasquilha, né, que teve uma boa atuação também.
A Costa Rica a gente não precisa nem dizer, né? Conseguiu um empate com o Brasil, que para os padrões da Costa Rica foi um resultado histórico. É claro que depois da Copa de 2014, os padrões de histórico para Costa Rica subiram, né? Subiram. Porque sempre brigando em ser cima, mais né? histórico que aquilo ali. Ser mais histórico que aquilo ali, não tem muito o que fazer. Mas foi um resultado, sim, muito expressivo para o Brasil, para Costa Rica, né? Perdão. E o Canadá fez uma boa partida também contra a Argentina. Conseguiu segurar até onde dava, acabou sofrendo o primeiro gol. Depois, na reta final, sofreu o segundo. Mas o time do Canadá é um time interessante, muitos jogadores da MLS, são 11 jogadores da MLS no time do Canadá, disparado a seleção que tem mais jogadores, e vem fazendo partidas interessantes, né? A gente não tá vendo porque a gente tá acabando fazendo aqui a gravação na hora de Peru e Canadá. Mas eu vejo o Canadá com chance de classificar nesse grupo. Tem um jogo contra o Peru agora, e depois pega o Chile. O Chile, que talvez seja uma das equipes mais fracas dessa Copa América. O Chile não tem mais aquela geração de ouro, bicampeã de Copa América. É um time muito enfraquecido, que caiu muito o nível. Então eu vejo o Canadá com condições sim de classificar para a próxima fase e fazer bonito. Eu acho que vai ser uma Copa América interessante para os times da CONCACAF, principalmente, é claro, para México e Estados Unidos. Né? E só para ressaltar, acho que pode ter um confronto bem interessante nas quartas entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Dependendo de quem passar em primeiro e segundo ali. A gente pode ter um Brasil e Estados Unidos logo nas quartas de final. Tá com cheiro de Brasil e Estados Unidos. Alex Lalas já falou que os Estados Unidos vai vencer o Brasil e aí o Brasil vai morrer na praia e os Estados Unidos vai perder da Argentina na final. Alex Lalas pra você, senhoras e senhores. Mas é isso aqui. Por hoje é só, pessoal. Agradeço muito a todos vocês pela audiência. Agradeço muito a Aline Fanelli pela presença também. Thiago Brandão, né? Não esqueçam a todos de seguir as nossas redes sociais, né? Thiago sempre faz um trabalho muito forte lá no X, cobrindo todas as equipes da Major League Soccer, as transferências, e agora também estamos fazendo, obviamente, a Copa América, né? Pelo fato de ela ser aqui na terra do soccer. Por isso, não se esqueçam de seguir a gente. E também temos todas as prévias, né? Dos jogos da Copa América lá no nosso site. A última pergunta para você, Thiago. O VAR. Foi gol do Brasil ou não? Pra mim foi gol, cara. Eu tava ali, olhei meu vídeo, fiz assim e tal. Pra mim aquilo lá foi gol. O que você achou? Eu achei bem anulado, sim. Achei que não foi, não. E também o Brasil não precisa do VAR, né, pra ganhar da Costa Rica, né? Tem que jogar melhor e tem que vencer. Mas certo, um último comentário é que a gente tá gravando aqui e agora há pouco saiu a confirmação que o Moise Bombito, jogador do Colorado Rapids, também deve se reforçar o Botafogo, jogador da seleção canadense, é mais um jogador da MLS indo pro futebol brasileiro. Ótimo, ótimo. Tá aqui também uma matéria que já tá no rascunho aqui. Senhor Jorge Salma já fez pra mim, o nosso correspondente lá do Canadá. E realmente, John Textor, eu achei a melhor coisa que aconteceu para o futebol brasileiro. Um cara revolucionário que está trazendo jogadores de todo o mundo pra jogar e eles estão indo pro Botafogo. Esse é o único problema, mas esse é outro tópico para outra discussão, para outro